Saitama vs Superman, eu acho que é uma das maiores polêmicas dos debates nerdísticos atuais, né? E hoje eu tô a fim de botar mais um carvão nessa fogueira. Bora ver como é que seria se o Saitama tivesse o universo da DC Comics. Exatamente. Bem-vindos a mais um vídeo do quadro What If? E se? Inestan Specter aqui. Galera, um tempo atrás, né, a gente fez um vídeo mostrando a nossa visão de como seria se o Saitama tivesse o universo de Dragon Ball. E vocês gostaram pra caramba desse vídeo, maneiro demais, né? E hoje a gente vai repetir a dose, só que sem repetir o universo, lógico, né? Porque agora ele vai dividir o mundo com os maiores heróis de todos os tempos, que é o mundo da DC Comics. Será que ele aguenta agora? E o teu like, ele aguenta? Teu like, eu acho que ele não aguenta. Capricha, hein? Lembrando, galera, o maior clube voltado para produtores de conteúdo pro YouTube tá numa mega promoção de Black Friday. O que é o Tube Club? Tube Club é onde você conversa com outros youtubers grandes, youtubers pequenos, onde você tem estratégias voltadas pro teu nicho, análise de canal, análise de capas de canal, capas de thumbnail. Ou seja, você tá sem ideia pra vídeo, você vai ter ideias pra vídeos voltados pro teu nicho lá dentro. Notícias de YouTube, estratégias diárias pra você ter mais inscritos, mais visualizações pra monetizar mais rápido. E clicando nesse link que tá aqui embaixo, que em breve vai ser cortado esse trecho do vídeo, porque essa promoção não vai ficar, você não vai pegar o Tube Club por R$497, que é o preço dele. Você vai pegar por R$247, ou 12 de R$24. E você ainda vai levar, de graça, 3 super treinamentos que são vendidos separadamente. O YouTube Sem Aparecer, que sozinho é vendido por R$297, você vai levar de graça. O Gravando com o Celular, voltado somente para você produzir mega vídeo com o teu celular, e SEO para o YouTube. Não tem pacote melhor que esse agora para você startar tua carreira no YouTube. O tempo todo sendo monitorado pela equipe, pelo nosso time, vendo as minhas lives aqui, eu gravando vídeo nos bastidores. É maneiro demais o Tube Club, galera. Toque no link só para você conhecer, para você ver o que é isso. E a gente se vê do outro lado. Galera, vamos lá. Só lembrando que os vídeos desse quadro aqui não são batalhas mortais. Não tem análise nenhuma aqui. Isso é uma história e nada além disso. Então, né, é só o roteiro. Dito isso, bora começar. A história começa do mesmo jeito que se inicia a saga A Morte do Superman, com o Apocalipse saindo de um caixão de aço vários anos soterrado, enquanto o Superman tá dando entrevista para um canal de TV. Quando o Apocalipse se liberta, ele logo começa a provocar a destruição onde passa, lógico, né? E a Liga da Justiça é acionada. Bom, a gente já fez um resumo completo de A Morte do Superman, vale a pena assistir, ok? Mas o que vocês precisam saber agora é que a Liga da Justiça nessa história não é aquela Liga da Justiça que a gente normalmente conhece, com Batman, Superman, Mulher Maravilha, etc. Eles são um grupo de heróis secundários que se uniram para combater o crime, tipo Máxima, Besouro Azul, Guy Gardner, Gladiador Dourado, etc. Enquanto os outros heróis mais conhecidos, tipo Superman, só se unem a eles quando são convidados. Quando eles encontram o Apocalipse não tem jeito, é atropelo total, e isso faz a Liga da Justiça enviar um sinal de ajuda, requisitando a presença do Superman. Não dá para encarar o Apocalipse sem o Superman. Pô, imagina, nem o Superman consegue, imagina sem ele. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, o Saitama tá na casa dele, e ele liga a TV, e os noticiários começam a relatar o ataque do Apocalipse. Então o Saitama pensa um pouco e decide ir pra lá. Ao mesmo tempo que o Superman também recebe o pedido de ajuda e vai voando até o local. Bom, o Apocalipse começa a enfrentar as forças nacionais, mas nada para ele. Até o momento que o Saitama aparece e manda ele embora. Afinal, ele tá fazendo muito barulho, tá atrapalhando a vizinhança, tá fazendo muita baderna. Como o Apocalipse é um ser completamente irracional, ele ignora o Saitama e parte com tudo pra cima dele. Mas o Saitama simplesmente explode o Apocalipse com um único soco. Mas o soco foi tão poderoso que todas as janelas dos prédios em volta explodiram. E o estrondo, logicamente, chamou a atenção do Superman. Quando o Superman chega, ele vê a cidade toda destruída e só o Saitama em pé com o sangue do Apocalipse na mão. Aí o Superman pergunta quem é ele e o que foi que aconteceu ali. E o Saitama diz só que ele é um cara que é herói por diversão. Mas o Superman questiona como que ele pode ser herói destruindo toda a cidade. Tá errado isso, né? E justamente o Superman pergunta isso, mas ok. Aí o Saitama se assusta com a acusação do Superman, muito grave, porque ele não destruiu a cidade, quem destruiu foi o Apocalipse. Mas quando ele vai mostrar pro Superman o responsável por destruir a cidade, o monstro já tá morto no chão, ou seja, ele não tem nenhuma prova da inocência dele. E agora o Superman tá desconfiado, muito estranho isso. Aí o Superman diz que o Saitama deve se entregar à justiça e ir com ele. Então o Superman pega o Saitama no braço, galera. Mas o Saitama no reflexo dá um soco normal no Superman, jogando ele longe com o impacto do golpe. O Superman fica assustado com o tamanho da força do Saitama. E aí, logo ele pensa que ele pode ser uma grande ameaça, com a força dessa. E aí, com isso, o Superman percebe que não vai poder pegar leve com o Saitama. O Superman pergunta se o Saitama por acaso é kryptoniano. Mas o Saitama responde que nem sabe o que é isso. Então o Superman pergunta se ele ser careca
poderia indicar alguma relação com o Lex Luthor. É óbvio que o Saitama fica irritado pelo Superman ter chamado ele de careca e começa a xingar ele. Mas então o Superman diz que nada disso importa e que o Saitama vai pagar por ter destruído a cidade. A luta começa com o Superman voando com tudo e acertando o Saitama com toda a força dele. Só que o Superman fica surpreso quando ele percebe que não aconteceu nada com o Saitama e o Saitama passa a revidar. Para cada golpe que os dois dão, o Superman vai percebendo que se continuar nesse ritmo, não vai sobrar nada da cidade. Então o Superman voa com toda a velocidade em direção ao deserto para que o Saitama siga ele. Quando ele chega no deserto, o Saitama diz que foi uma boa ideia levar a luta para um lugar vazio. E que ele percebeu que o Superman é um cara legal. Mas ele pergunta pro Superman se ele aceita continuar lutando, porque dessa vez ele sente que encontrou alguém capaz de dar uma luta interessante pra ele. No mínimo interessante. O Superman não entende isso, porque ele ainda acredita que o Saitama é um vilão que atacou a cidade. Só que ele sente que o Saitama tá tratando essa luta como um tipo de jogo. Então o Superman entra em contato telepático com o Caçador de Marte e pede pros outros heróis ficarem em prontidão pra intervir. E mais uma vez a luta recomeça. Uma brincadeira em Superman, nem pra trocar ideia com o Saitama, vamos lá. A troca de socos entre os dois começa a abalar a atmosfera. E os computadores da LexCorp detectam abalos sísmicos vindos do deserto. A luta parece equilibrada, só que o Superman tá ficando exausto, enquanto o Saitama tá inteiro. Então, no gesto de desespero, o Superman voa até o sol para se sobrecarregar de energia. O Saitama olha pra cima, mas claro, não consegue enxergar nada, né? E só tenta tampar os olhos com as mãos por causa da claridade do sol. O Superman então começa a voar a extrema velocidade e quando o Saitama percebe isso, ele decide que agora é hora de levar a luta a sério. O Superman está prestes a atingir o Saitama com todo o poder que ele acumulou do Sol, enquanto o Saitama prepara um soco sério. Mas no último instante, o Batman tira um dardo de kryptonita no Superman para fazer ele parar a tempo da colisão. O Superman cai no chão e pergunta pro Batman o motivo dele ter feito isso. O Batman aparece com toda a Liga da Justiça e explica que não foi o Saitama que destruiu a cidade, mas sim o monstro que tinha lá despertado algumas horas antes. Na verdade, o Saitama foi quem matou aquele monstro. O Saitama, pra variar, diz coisas como: viu? Eu avisei, né? Você não quis me ouvir. Então o Superman se desculpa com ele, mas diz que ficou sem alternativa, já que todas as provas apontavam pra ele. Aí o Saitama diz que tá tudo bem, que foi divertido e tal, e que espera encontrar o Superman mais vezes pra eles poderem lutar de novo, e ele sai andando. O Superman continua intrigado e pergunta pro Batman se por acaso o Saitama não seria um kryptoniano. Ou talvez um novo campeão do Mago Shazam. O Batman diz que não, que ele vasculhou todos os dados e descobriu que o Saitama trabalha para a Associação de Heróis e que ele é um herói da classe A. Mas quando o Superman pergunta pro Batman qual é o nome dele, o Batman só responde: Careca de Capa, que é o nome de herói do Saitama. É claro que o Superman tem dificuldade para levar esse nome a sério, lógico, né? Mas ele percebe que o Saitama é tão forte que talvez seja a hora dos melhores heróis da Terra começarem a atuar juntos, para caso um inimigo poderoso demais apareça e nem mesmo o Superman consiga enfrentar ele. E é assim que a luta do Superman contra o Saitama dá origem à Liga da Justiça como a gente conhece. Se você quiser um Arif com a Liga da Justiça completa, formação clássica, contra o Saitama, manda ver aqui nos comentários, a gente vai querer saber. E não esquece, tô desse lado aqui no Tube Club esperando você pra você iniciar teu projeto ou pra você bombar o teu canal no YouTube, ok? Todo dia tem conteúdo lá, todo dia vocês estão interagindo lá com a galera, com outros youtubers, é bom demais, ok? Então seja sócio do Tube Club tocando agora aqui embaixo e aproveite esse desconto, 50% mais 3 bônus de graça pra você. Top, hein? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto nessa jornada nerdística, conversando sobre as mais loucuras nerdísticas possíveis. Eu gosto, acho que vocês gostam também, porque vocês estão aqui até agora. Obrigado, galera, até a próxima. Fui!